Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar com vocês a taxa média do ano no Tesouro Direto. No ano corrente, né, o ano de 2020. E por que eu nunca falei disso no canal até o momento? Porque eu não julgava apropriado. Em que sentido? Por exemplo, 2019 foi um ano assim que, no geral, as taxas só caíram. Tá? Quem acompanha o nosso canal aqui desde antes, a gente começou o canal em agosto de 2018, sabe que eu pensava que 2019 poderia ser um ano com muitas oscilações, mas não. Foi um ano em que as taxas caíram reto e direto, com pouca oscilação, pouca volatilidade. Ao contrário de 2020. 2020 é que está tendo muita volatilidade. Por quê? Porque os agentes financeiros e econômicos não estão sabendo medir adequadamente o risco de tudo que está acontecendo, porque é muita coisa diferente. Então a taxa ela está subindo e descendo, ela está indo e voltando, ela está com volatilidade. E a gente vê claramente os momentos antes e após a crise nesse ano de 2020. E isso fica muito bem ilustrado quando a gente vê o gráfico e vê o que está acontecendo com as taxas. E aí, porque no caso de 2019, esse conceito não era muito apropriado de ser usado, porque não tinha nada que fizesse as taxas voltarem. E esse ano de 2020 tem. Então vale a pena a gente olhar a taxa média em 2020 para os investimentos realizados em 2020, certo? Então por isso que eu estou falando desse conceito agora para vocês. E nós vamos olhar todos os IPCAs com juros e os prefixados. E eu ainda vou mostrar um gráficozinho do meu Tesouro Direto, do pré-23, tá? Esse é o bônus do vídeo, por assim dizer, tá? Então, pessoal, começando aqui com o IPCA 26, essas planilhas eu retirei lá do histórico de preços e taxas, a gente vai lá nas planilhas e baixa, né? Então, começando aqui com o IPCA mais 2026, a gente viu que ele começou com uma taxa atrativa para a época, aí caiu um pouco, depois, olha só, chegou a 4,25, né, no auge aqui, dia 18 e 19 de março foram dias que a bolsa teve circuit break e tal, 4,36, né, agora está em torno de 3,5. Andou, e nós fizemos a média aritmética simples, 3,3%. O que essa taxa diz, pessoal? Essa taxa diz assim, ó, comprando acima dessa taxa anual, e aí eu tenho o levantamento aqui até o dia 8, por uma questão de logística pessoal, tá? Eu só consigo fazer isso para publicar na terça-feira, e o YouTube, o algoritmo exige que a gente, né, coloque com periodicidade os vídeos para manter a relevância, né? E eu julguei um assunto mais importante para divulgar na segunda-feira, a questão da deflação, tá? E deixei esse vídeo da taxa média do ano para hoje, terça. Então, pessoal, 3,5, tá? 3,5 pode ser um ponto. A gente pode usar esse ponto. Ó, taxa média do ano, que média é essa? É a média aritmética simples de todas as taxas de abertura de cada dia que houve negociação. Esse papel, o IPCA mais 2026, começou a ser negociado em 10 de fevereiro. Antes disso ele não existia. Então, pessoal, 3,3 pode ser um ponto de corte. Para tomar, é claro, a gente tem que ir atualizando isso, né? Passa outro dia, atualiza ali. Ou baixa a planilha de novo e faz a continha de novo. Como é que a gente faz? Somatório e divide pelo número de itens aqui, ó. Aqui no caso são 69, né? Porque os dois primeiros são nomenclatura da planilha. Então, 3,3 pode ser o ponto de corte. Acima de 3,3 eu compro, abaixo de 3,3 eu mantenho ou vendo, tá? E aqui está o gráfico. Então a gente vê aqui ó, que 3,3 seria, aqui com a seta, ó, seria essa linha mais ou menos que eu estou traçando aqui. Então vejam que em aproximadamente metade do tempo, porque a média, né?
metade do tempo as taxas foram acima desse valor. Então, ficou bom de comprar nesses prazos, né? Nesses períodos aí. E os momentos ruins realmente ficam lá no começo do ano, tá? Ou no começo do papel, né? Que foi dia 10 de fevereiro, quando a gente tinha aí a questão da doença lá no país do Extremo Oriente, mas não se sabia a real proporção que isso ia assumir no Ocidente, né? Então, 3.3, essa linha aqui, vejam que quem comprou nessa taxa ou superior pôde realmente ficar tranquilo a maior parte do tempo, que esse também é um objetivo, né? A gente tem que fazer um investimento, pessoal, para ficar tranquilo. E um jeito disso é comprar numa taxa boa. E como saber a taxa boa? Eu tento mostrar isso para vocês todos os dias nos vídeos aqui. Essa é mais uma maneira. Fazemos a taxa média do ano, comparamos o momento. Agora está 3,51, beleza? Agora é dia 8, né? Não sei, quando o vídeo estiver no ar, eu não sei quanto a taxa vai estar, vai ser dia 12. Então, mas pelo jeito aqui vai estar girando nessa base, creio eu. No 35, a coisa é um pouquinho diferente. A taxa ficou com uma média de 3,9, mais alta. E olha aí o gráfico, né? Então, 3,9, vamos colocar nessa linha do 4 aqui, ó. Então, vejam ali, ó, que foi quando disparou a crise, a partir ali do dia 11 de março, quando a crise se intensificou, né? Quando o mercado sofreu aquele choque, né? E a bolsa teve vários circuit breaks e tal. Foi aquela situação toda. E vejam que quem comprou aqui comprou melhor que no ano inteiro. Então, nessa área aqui do gráfico, a partir do dia 11 de março. Está aqui, certo? Acredito que, para quem tiver paciência, se programar direitinho e tal, a taxa aqui, a última taxa negociada foi 4,47, acima de 3,9. Olha aí, ó. Então, durma tranquilo. Ó, você comprou a 4,2, tá? Ó, e o papel foi de 1.773 para 1.717. Pô, perdeu R$20 aproximadamente. Mas fique tranquilo, você comprou numa taxa melhor que a taxa média do ano. Isso é bacana. Fica tranquilo, certo? IPCA 45. Aqui, ó. As taxas são iguais, né? Então nós temos aí a mesma situação, só que nós temos uma duration muito maior e um efeito no preço muito maior também. Tanto para cima quanto para baixo. E foi a mesma coisa, né? A gente pode traçar a linha aqui no 4%, que dá ali o período, né, do gráfico bom de comprar. E a gente ainda está nesse período, certo? Ah, mas quando é que vai voltar para esse nível aqui? Não tem como adivinhar, gente. Não tem como adivinhar, tá? Vai voltar? Também não dá para dizer que vai voltar, viu? Isso também é complicado. O que a gente sabe é que vai ter um esforço muito grande de medidas para reaquecer a economia no pós-crise, no pós-abertura da economia, quando passar o pior período da doença. A gente sabe que vai ter medidas para estimular a economia. E aí, será que as taxas vão se animar e voltar para isso aqui? Não sei, tá? Mas, o que eu posso dizer? Tendo um prazo aí de 25 anos, né? A gente está falando 45. Você compra aqui, na linha superior de taxa, na melhor taxa do ano, né? Dentro do pensamento assim, a gente tem que fazer o melhor investimento com as informações, com os dados disponíveis no momento do investimento, né? Então, você fez o melhor, comprou aqui, fez o melhor. Se a taxa no futuro for para 6%, bom, aí a gente vai fazer novos investimentos, certo? Então, pessoal, tá bem delimitado aqui, a partir de 4%, eu considero bom, tá? Vamos ver outros papéis aqui. A gente tem esse aqui, os tesouros IPCAs com juros semestrais. E é tudo muito parecido. Realmente fica um pouquinho diferente a taxa só. No IPCA 2030, esse ponto de corte seria 3,61. 3,6,
Podemos até arredondar para 3,5 para ficar na linha do gráfico, ó. Tá? Teve até um momento assim que o mercado deu uma animada, talvez inadequada, né? Que foi aqui ali por volta do feriado de Tiradentes, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e depois voltou a subir. Então, 3,5, tá? Mas agora tá acima dos 3,5%, tá tranquilo de comprar esse papel, pessoal, tá? Mas eu comprei exatamente no 3,5 e agora tá 3,9. Houve uma perda aí relativa e tal. Não, fica tranquilo, esse papel paga juro semestral. Quando vier o juro semestral, você reinveste. Você pode comprar ele mesmo de novo numa taxa melhor ou comprar outro papel que julgue mais seguro. E comprando na melhor taxa dentro da média do ano, comprando acima dessa taxa média, você fica mais tranquilo. No 2040, vamos ver qual foi a média. 4,09%. Está aqui o gráfico. Vamos colocar aqui na linha do 4%, tá, gente? Vamos sacrificar um pouquinho a precisão para poder ficar visível, ó. Olha ali, ó. Certo? Né? Quem tem dúvida que dentro do ano de 2020, porque esses papéis também foram lançados em 2020, né? É verdade seja dita. Quem vai dizer que é uma má compra com esses dados que eu tenho disponíveis, né? Não tem como dizer que é uma compra ruim comprar acima de 4% esse papel aqui. Ele estava, a última negociação que eu tenho aqui, 4,42. Vai estar diferente quando você estiver vendo o vídeo, tá? Mas isso é por uma questão de agenda aí da pessoa aqui que está falando. E o 55, pessoal? 55 é o que tem a maior taxa, a maior duration. 4,21. Mas esse também foi o único papel que passou dos 5% ali por breves instantes, né? E é a mesma coisa. Vamos, assim, sacrificar um pouco a precisão. Vamos colocá-lo acima de 4% para facilitar o entendimento, ó. Facilitar a visualização. Vejam aqui, ó, que essa taxa se demonstrou boa. Tá? Para ser bem preciso, 4,2 aí provavelmente vai cortar aqui esse excesso de otimismo que houve aqui por volta do feriado de Tiradentes, tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos ver os prés. Aqui. Nós temos o pré-23. Pré-23, ele ficou com uma taxa de 5,49%. 5,5%. Olha, quem viu os vídeos, né? Assim que esse papel foi lançado, em que eu falava, olha, acima de 5% tá bom e tal, e a taxa deu 5,5%. Né? Quer dizer, foi uma intuição bem acertada, né? Nós temos aqui 5,5, é esta linha aqui. Vejam que ele começou bem, podendo ser comprado, baixou, oscilou, subiu, e agora voltou a derreter, e ele está com um comportamento muito melhor que os IPCAs longos, tá? Por quê? Porque o efeito da parte curta da curva está sendo um efeito mais atrelado à redução da Selic do que a parte longa da curva, tá? E agora ele está em 4,5. Minha posição pessoal é de não comprar aqui nessas taxas, tá? Vendo pela linha, a gente vê assim, olha, já passou, né? Passou o bonde. Não tá legal de comprá-lo agora. Mas assim, pensando em deflação, pensando em mais cortes na Selic, vendo que os bancos compram, bom, você pode arriscar, é um investimento de mais risco. Mas se o cenário todo se confirmar, com Selic baixa, com inflação baixa, com tudo baixo, economia bem parada, você vai ter uma rentabilidade aqui muito acima do mercado. Né? Porque 4,5 pode ser um número inatingível depois que seja instalada uma recessão. Tem que considerar isso também. Tá? Mas eu, pessoalmente, não estou entrando no papel. Já entrei, não estou entrando com essa taxa. No pré-26, é muito parecido. A taxa média dele é 7%, arredondamos aí, e o desenho da curva é o mesmo. Só que como ele tem um pouco mais de prazo, o estresse dele fica um pouquinho maior, né? Vocês viram aqui que ele não está tão baixo assim, a taxa não baixou tanto quanto do pré-23. Tá? E ele está ali tangenciando acima dos 7%.
enquanto que o pré-23 já está bem abaixo da sua taxa média de 5,5. Né? Então aqui também eu julgo que a oportunidade já passou nesse papel. Tá? Mas estamos com os dados aí. Agora eu vou mostrar o meu gráfico do pré-23. Olha aí, pessoal. Então isso aqui foi um aporte feito lá no finalzinho de fevereiro. Tá? Na linha azul escuro está a curva teórica, a curva linear, né? A rentabilidade constante, que a gente sabe que não existe no Tesouro, né? Por quê? Porque tem marcação a mercado. Então o que que tem aqui, gente? Na linha azul claro. Na linha azul claro tem o preço real do papel na marcação a mercado. Então o que que acontece aqui? Aqui foram momentos de prejuízo na marcação a mercado. Quer dizer, porque se eu vendesse aqui, eu estaria com o papel a menos, rendendo menos, e até com prejuízo, porque é curtíssimo prazo, né? Ele foi comprado aqui, a curva começa aqui. Então foi comprado por um valor e ele está com um valor muito menor. Continuou, mercado estressado, continuou ali, né? Com bom prejuízo na marcação a mercado, recuperou, fez ganho na marcação a mercado, voltou a ficar abaixo da curva teórica e agora voltou a subir. Então assim, a gente tem que ter paciência, tem que dar tempo ao tempo, tá? E essa curvinha aqui você olha lá no extrato do Tesouro Direto, tá? Você vai lá nos detalhes, tem para cada compra tem esse gráficozinho aqui. É muito legal, muito útil, tá? Se você tiver dificuldade de interpretar, quiser que eu faça mais exemplos, quiser que eu faça de outros papéis, o problema vai ser se vocês pedirem para eu fazer de um papel que eu não tenho, né? Aí vai ser complicado. Mas se vocês pedirem aí de alguns outros papéis que eu eventualmente tenha, a gente pode gravar para vocês, tá? Mostrando momentos de prejuízo na marcação ao mercado, momentos de ganho na marcação ao mercado. Agora, bom, dia 10 de maio foi o dia que eu tirei o print do site, né? O print do extrato, pleno domingo. Então isso aqui não tem valor, tá? Isso aqui não tá podendo ser negociado, tá? Mas está com ganho na marcação ao mercado nesse momento, tá? Não sei como é que as taxas vão abrir. Claro, vocês vão estar vendo, vocês vão pensar, mas o Nathan tá louco, né? Porque hoje é dia 12, mas eu tô gravando no dia 10, tá? Então, pessoal, acho que ficou um videozinho aí bem útil, tá? Com dicas bem quentes, tá? Eu acho que nesse contexto, nesse momento, esse conceito da taxa média do ano está muito útil, tá? Porque o ano de 2020 está completamente diferente do que foi o ano de 2019 nos investimentos, né? Muito em função aí dessa crise sem precedentes que assolou toda a humanidade. Bom, pessoal, continuamos fazendo a nossa parte aí para minimizar os efeitos dessa crise, para diminuir a transmissão, com o professor Dever Cívico. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.